Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva de apresentação do lateral esquerdo Jorge, que a gente deseja as boas-vindas e Obrigado. Sucesso com a camisa do Clube do Remo nessa Série B. Ao lado dele, nosso executivo de futebol, Marcos Braz, e a gente começa a pergunta do Tilão, do Diário do Pará. Boa tarde, Jorge. Tilão Boa Moés, tarde. Diário. Jorge, você pode sempre fazer a mesma pergunta para quem chega, como é que está a situação física, se está pronto para jogar. Tu vem, desde a temporada passada, recuperaste de uma lesão no CRB, pudeste voltar a jogar, mas está sem atuar um bom tempo. Como é que tu estás fisicamente para essa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro? Boa tarde. Então, estou me sentindo muito bem, fisicamente, clinicamente também, isso que é o mais importante, depois de uma lesão muito grave que eu tive no Fluminense. Mas já cheguei no CRB apto a jogar e fui feliz em alguns jogos e, infelizmente, ali no final já tive um contrato já acabando e segui meus caminhos, né? E, com certeza, hoje me sinto bem. O que mais importa é clinicamente, através de uma lesão que eu tive, que é grave. Então, hoje eu posso dizer que, quando a comissão, a parte da fisiologia, decidir me usar em alguns jogos, seja poucos minutos, muitos minutos, eu vou estar apto e pronto para ajudar o Remo, que é o mais importante. E o CRB para cá tu não jogaste, né? Tá um tempo sem entrar em campo. O que aconteceu, cara, com um jogador do teu nível, desde o ano passado para cá, não ter ido para um outro clube? Foi uma escolha pessoal? Foi por ter se recuperado, como você falou, de uma lesão séria, buscar-te dar uma ênfase maior para a parte física? Te explicasse para a gente por que esse tempo longo sem assinar com outro clube? Olha, depois que eu saí do CRB e tive um tempo para mim pensar junto da minha família, dos meus empresários, realmente quando eu cheguei no Rio, depois desse contrato que eu tive no CRB, eu botei na cabeça que eu queria respirar um pouco, me livrar de alguns ambientes através do futebol, porque realmente eu passei por muitas coisas que só Deus sabe, né? E realmente quando eu cheguei no Rio, depois que terminou o campeonato lá no CRB, junto dos meus empresários, da minha família, eu decidi esperar um pouco. Realmente tinha ligações, recebi ligações através de outros clubes, mas Deus sabe dos caminhos que a gente tem que trilhar, né? E esse objetivo está sendo aqui no Remo, que abriu as portas para mim. E hoje, com certeza, sou grato a esse cara aqui que, primeiro de tudo, foi através de uma chamada dele, de uma ligação dele que praticamente me reanimou a voltar a viver o futebol, né? Porque realmente, durante um período sem jogar, é difícil para um atleta que está sempre gostando e amando o que fazer, né? Que é jogar futebol. E depois disso eu decidi aceitar essa situação que o Marcos Braz me ofereceu, que era chegar aqui e voltar a ser feliz, que era o mais que eu queria. E, Jorge, me fala os títulos que tu tens aqui no futebol brasileiro. Você nunca disputou a Série B, e fala os títulos, os acessos que você teve aqui no futebol brasileiro. Gostei de ver você agora falar essa oportunidade que você ganha através do Braz, e para você é uma espécie de recomeço aqui no Clube do Remo. Eu até cantei a música Vestir Azul, Minha Sorte Então Mudou. Jorge, seja feliz. Obrigado. Então, como você disse aí da situação que realmente me fez voltar a respirar o futebol, vou ser sempre grato a Deus, claro, porque através de Deus que a gente consegue conquistar muitas coisas. Fui muito feliz no início da minha carreira, quando eu tive a oportunidade de conhecer o futebol profissional que foi no Flamengo, e foi dali que Deus abriu as portas na Europa para mim, que eu consegui títulos importantes na Europa, através do Mônaco. E depois da minha volta para o Brasil, eu fui muito feliz no Palmeiras em ganhar títulos importantes, que são difíceis demais. Todos nós sabemos que ganhar um brasileiro não é fácil. Se for ver, é um dos campeonatos mais difíceis hoje do mundo, né, que muitas pessoas falam. E Libertadores também é importante, também, que é um campeonato que todos querem ganhar, né, todos querem participar, e eu tive essa felicidade de sentir esse gosto de título da Libertadores e do Brasileiro.
E logo depois eu tive a infelicidade de lesão, que acho que todos nós atletas estamos feitos para isso, né, de ter lesões ou não. Uns, graças a Deus, não têm, outros, infelizmente, têm. Mas hoje eu tenho muita gratidão a Deus por ter me recuperado muito bem, clinicamente, que é o mais importante. E hoje, tendo essa oportunidade de estar num clube de grande expressão, que é o Remo, que muitos sabem e poucos conhecem, né? A tradição que é esse clube aqui. De longe eu vim vendo alguns vídeos que até pessoas próximas me passaram, e eu senti isso de fora porque eu tive a oportunidade de jogar em time grande e eu sei dessa pressão. E qual atleta, qual jogador de futebol que não quer o estádio lotado com pressão do torcedor? E isso nos faz bem, isso nos faz ter mais motivação de estar em campo para poder dar alegria ao torcedor. Essa é Bia. Ela recebeu uma proposta para participar de desfiles na cidade grande com todas as despesas pagas. Bia se encantou, ia ficar famosa, mas essa história tem outro lado. Chegando lá, ela recebeu a conta que deveria pagar e foi obrigada a trabalhar em regime de exploração sexual. Bia foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Mâncio, da TV Liberal. Jorge, esse período que você esteve longe dos gramados, o que mais passou pela sua cabeça, como você falou, o que você mais gosta, que é jogar futebol e tudo mais, mas o que passou nessa sua cabeça de você não voltar por uma escolha própria? Como é que ficou essa saudade? Cara, então, é difícil de comentar porque comecei a jogar futebol com 7 anos de idade e foi tudo muito rápido, né? Depois que eu tive a oportunidade de subir para o profissional do Flamengo, minha vida, de uma hora para outra, eu estava em Mônaco, um país que é a França, e uma cidade que é o Mônaco, que eu não conhecia, não sabia nem onde que existia, e de uma hora para outra eu estou saindo do Flamengo, um clube que eu aprendi a amar, desde a infância, porque eu vivi minha vida ali dentro, eu sei que é a grandeza que era o clube, e então, de uma hora para outra, tudo aconteceu também de uma fatalidade que eu tive de uma lesão na Suíça, né? Que eu estava feliz, estava bem, estava em alta, e eu botei a mão na cabeça e falei, oh meu Deus, só você mesmo para me ajudar, porque realmente a gente não sabe o destino que Deus tem para a gente, né? Reservado. E consegui me recuperar bem, porque hoje um atleta, para se recuperar de uma lesão muito grave no joelho, dificilmente volta 100%, né? E eu consegui voltar. E nesse período, realmente, depois do CRB, que foi depois da minha segunda lesão, que foi no Fluminense, realmente foi dali que eu pensei em desistir do futebol, tomar atitude junto da minha família e decisões que foram difíceis, porque, querendo ou não, é uma coisa que eu amo fazer, mas ali no momento que eu tive essa lesão, realmente foi pesado para a minha mente, né? Mentalmente, para a gente atleta, ter uma lesão grave é muito difícil de lidar. Então, graças à minha família, que está sempre do meu lado, que são as pessoas mais importantes hoje da minha vida, né? Me deram força para poder seguir e voltar a amar o futebol novamente. Me corrija se eu estiver errado, acredito que o seu vínculo com o Remo vai até o final do ano que vem. E é um período muito bom para que você volte a jogar futebol. A gente sabe que vai ter que buscar esse ritmo. E esse período é importante também para você não só provar para si mesmo que você pode jogar futebol, mas para todos os torcedores que estavam duvidando se você pode ou não desempenhar o mesmo futebol que um dia você já desempenhou. É isso mesmo que você quer aproveitar esse tempo para provar para si e para as pessoas que você ainda pode render no futebol, até porque você ainda é jovem, né? Pois eu tive algumas ligações de alguns clubes, até fora do país, com situações boas para eu poder retomar o futebol. E eu aguardei um pouco e parecia que Deus estava me avisando que era para esperar. E, querendo ou não, nesse período que eu estava no Rio de Janeiro, junto da minha família, eu estava treinando e me sentindo muito bem. E Deus abriu essas portas e, como eu falei aqui no início da entrevista, que eu tenho muita gratidão ao Marcos, porque, querendo ou não, depois de uma ligação de um cara tão importante, vitorioso na carreira, no futebol, dali eu tive um start para poder
seguir em frente de novo no futebol. E depois que eu recebi essa ligação e sabia que era o Remo, eu não pensei duas vezes. Eu só falei para minha família, estou indo e vou ser feliz lá. E o que eu tenho para falar aqui para o torcedor azulino que vou dar meu máximo, como sempre dei em todos os clubes que eu passei. E com certeza, cada minuto vai ser importante para a minha carreira, para a minha vida e para o clube também, porque a gente precisa de um acesso que está tão próximo. Já vi coisas no futebol impossíveis de dar certo. E hoje a gente está numa situação muito boa, muito positiva, que só depende da gente. Até quando você pode falar para o torcedor do Fenômeno Azul, do Clube do Remo, que você estará em condições de ajudar o técnico Antônio, o Clube do Remo no geral, hein, meu caro Jorge? Condição, eu estou desde quando eu aceitei a ligação do Marcos e esse contrato que o clube me ofereceu. Eu não digo um contrato, mas eu digo uma oportunidade de ser feliz de novo. E com toda certeza eu vou estar apto a partir do momento que a comissão técnica decidir me levar para o jogo. Não sei quando vai ser, estou treinando muito bem, estou me sentindo muito bem, venho mostrando isso no dia a dia. E quando eu tiver a oportunidade de ser 5 minutos, 10 minutos, 45 minutos, eu vou poder ajudar da melhor forma possível o clube se levantar cada vez mais e dar à torcida a alegria que eles merecem.